Oi pessoal, esse vídeo veio da pergunta de um primo, né? Meu primo me perguntou: Daniel, como é que funciona a bomba, né? Ele assistiu Oppenheimer e ficou empolgado, muita gente assistiu Oppenheimer e ficou empolgado. E aí a pergunta é como é que funciona, né? Como é que é o mecanismo que faz a bomba explodir? Basicamente, então, nesse vídeo eu vou tentar explicar um pouquinho disso, contar um pouquinho da história, né, desse processo, das descobertas. Então, não sei, talvez seja um vídeo um pouco longo. Vamos lá, vamos ver o que acontece. É, então, eu quero fazer vários vídeos, né, abordando aspectos históricos da ciência e tudo mais. Então, vou aproveitar a hype do filme pra gente começar por aí. É, então, vamos lá. Primeiro, o que a gente vai precisar é um pouco de contexto, né? A gente está falando ali da primeira metade do século XX, entre 1900 até 1945, em que a física nuclear estava bombando, né? Não foi intencional, eu juro. A gente estava, os físicos químicos e todos mais estavam muito empolgados descobrindo um monte de coisa. Pra vocês terem uma ideia, foi mais ou menos ali pelo ano de 1900 que se descobriu o próton e o elétron, tá? O que compõe o núcleo atômico, todos os átomos, né? Tudo na natureza é feito de prótons, elétrons e nêutrons que só viriam ser descobertos mais tarde e vão ser fundamentais nesse processo. Então vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho disso daí, né? Essa cena é do trailer do filme, né? Então, essa daí é a parte de dentro e ainda não é a parte principal do Fat Man, né? A bomba que explodiu no teste em Trinity e em Nagasaki. É, Aquilo ali no meio não é o plutônio, a gente já vai falar disso daqui, e essas coisas ao redor também não são material radioativo nem nada do tipo. A gente vai comentar sobre o que está acontecendo e como é que isso daí, esse trambolho, se transforma naquela explosão gigantesca, tá bom? Bom, como eu falei, o contexto é importante, né? 1900, a gente está falando aqui, né, a gente está falando de 1890, mais ou menos, tem a descoberta do elétron. A gente tem a descoberta do núcleo atômico em 1905, mais ou menos, pelo Rutherford, aquele experimento famoso da folha de ouro, que talvez vocês já estudaram, né? Que ele colocou uma folha de ouro, um material radioativo emitindo partículas alfa, que na época ninguém sabia o que era. Hoje a gente sabe que é o núcleo de hélio, dois prótons e dois nêutrons, mas na época o pessoal não tinha a menor ideia. Enfim, uma série de descobertas, radioatividade, né? E também por 1890 até pra frente a gente tem Marie Curie descobrindo um monte de elementos novos e essa coisa chamada radioatividade e tal. Então, assim, era um período extremamente efervescente nessa questão da descoberta. O principal, gente, eu esqueci de mencionar. É nessa época que o pessoal tem certeza de que o átomo existe, tá? Até então, ainda se tinha discussões, ainda não era unanimidade de que o átomo era uma coisa real, tá? Nessa época não se falava mais de outra coisa. Então, descobriram que tudo era feito de átomos e que esses átomos eram compostos de coisas muito simples, né? Aparentemente, assim, claro. Depois vem a mecânica quântica que vai bagunçar tudo, mas enfim, prótons e elétrons, né? Depois vem o nêutron. Então é importante entender esse contexto de o que estava acontecendo ali em 1900. E politicamente também é fundamental, né? Essas descobertas estão rolando logo depois que acaba uma guerra longa entre França e Inglaterra, depois vai emendar com a Primeira Guerra Mundial e logo depois vem a Segunda Guerra Mundial, que vocês sabem, né, o que acontece. Então não era um período muito estável, digamos assim. É, e assim, boa parte dos cientistas químicos, físicos e tal dessa época trabalhava em esforços de guerra, tá? Era desenvolvendo explosivos mais eficazes, desenvolvendo gases letais, tá? O gás mostarda é da época da Primeira Guerra que vem justamente do entendimento da síntese de moléculas e tudo mais, tá? É, então esse contexto também é importante. Basicamente assim, físico e químico só ganha muito dinheiro se for para matar os outros. Infelizmente é assim que funciona, tá? Você vai ter investimentos massivos do governo falando, toma aqui o laboratório que você quiser, né? Se for para construir uma bomba. Ou o gás mostarda, ou seja lá o que for. Então vamos lá. Um desses
desses elementos, né, dessas coisas que são descobertas nessa época, são os elementos radiativos. Que a gente sabe que o pessoal da época descobre, né, e hoje a gente conhece muito bem, que muitos elementos, a grande maioria das combinações ali nucleares, são instáveis e sofrem decaimento, liberando partículas com bastante energia no processo. Então, você tem, sei lá, o. Acho que eu tenho até um slidezinho aqui. É, isso. Por exemplo, o decaimento do elemento rádio. Você tinha esse elemento, tá? O rádio, que você deixa ele quieto ali, ele se transforma em radônio. Isso aqui é o radônio. Radônio. E nesse processo ele libera uma partícula alfa, que na época o pessoal não sabia o que era, só sabia que era uma partícula bastante energética, que esquentava as coisas, né? Marcava filmes fotográficos e tal. E você tem radiação gama também, tá? Também era outra coisa que o pessoal da época não sabia o que é. Ah, outra coisa também fundamental nesse processo, gente, vai ser assim mesmo, tá? Dance. Um pouco antes, né, 1800, meados de 1800, a gente tem a invenção da fotografia, tá? E isso daqui vai ser extremamente importante para esses processos, porque lembra do experimento da folha de ouro do Rutherford? Se você não lembra, é o seguinte: Rutherford pega uma folha de ouro bem fininha e coloca um elemento radiativo aqui, tá? É, eu acho que era o radônio, que é bastante radiativo. Ele coloca o radônio emite é, partículas alfa, essas partículas alfa batem na folha de ouro e são espalhadas, tá, para diferentes direções aqui. Ainda é a mesma partícula, eu mudei de cor porque eu sou bobo. Peraí, deixa eu colocar aqui a partícula alfa, tá? E como é que ele sabe para onde é que a partícula foi? Ele viu a partícula? Não. Como é que ele sabe disso? Ele colocou aqui em volta um filme fotográfico, tá? Como é que eu faço aqui? Ó, a minha arte, tá? Então, depois ele viu que, né, o filme é todo escuro, mas eu vou inverter aqui, que onde a partícula bateu ficou manchado, tá? Então, opa, tem coisa ali. Por isso que essa coisa de tratar como partícula fica muito forte nessa época, porque você vê pontos nas fotografias, né? Isso é crucial, tá? Bom, então existem elementos que são radioativos. Aqui está o exemplo que eu mencionei, o elemento rádio, tá? Se não me engano, ele é um metal, tá? E, e é extremamente complicado de você encontra, não é um elemento muito abundante, né? Não é igual, sei lá, carbono que está em todo lugar e tal, nitrogênio que tá, você pega do ar, né? O rádio, ele está presente em alguns minerais, algumas rochas, mas ele não está lá isolado, não é igual o ferro. O ferro é um ótimo elemento porque você pega um punhado de ferro, tem um monte de ferro ali, saca? O rádio não, você tem uma rocha lá, aí tem um pouquinho de rádio, uns átomos ali no meio do monte de outras coisas. Então você conseguir extrair, tá? E isolar esse elemento era um processo extremamente complicado. Tem umas imagens, eu esqueci de pegar aqui, mas tem umas imagens da Marie Curie num caldeirão. E ela tá tipo uma bruxa, assim, saca? Num caldeirão, cozinhando pedra, basicamente. Porque é um processo químico manual ali de conseguir extrair aquele elemento. E um vai decantar, o outro vai subir, aí eles passam por um filtro e vê o que tem dali e tal. Um troço extremamente complicado. E nessa época ninguém sabia de nada. E os gases tóxicos saindo e tudo mais, né? Uma loucura. Mas enfim, eles estavam descobrindo um monte de coisa, né? É, e era isso, né? Todo mundo queria encontrar o próximo elemento. É, lembrando, por que não foi descoberto esses elementos antes? Porque não se tinha tecnologia, não se tinha, né, o contexto todo tecnológico, histórico, político e tal, não era, não estava aí, né? A noção de que os elementos são átomos diferentes e tal ganha força nessa época e motiva o pessoal a ir atrás de quantos átomos existem por aí, tá? Hoje em dia a gente entende esse decaimento do rádio que eu mencionei agora de uma maneira bem diferente, tá? Nessa época da Marie Curie não era assim, tá bom? Importante mencionar isso. Que na época da Marie Curie, calma aí, eu acho que travou alguma coisa aqui, não. Tá de boa. O que eu fiz aqui? Não dá pra voltar. Na época da Marie Curie, era o elemento ali e aí virou outro. Por quê? Como é que você sabe que virou outro? Ele começa a reagir diferente quimicamente, ele começa a participar de umas reações que ele não participava antes, tá? Então mudou o elemento, né?
O carbono forma cadeias de carbono, o nitrogênio não, sabe? Eles reagem de forma diferente. É, e a partícula alfa que eu mencionei, hoje a gente entende ela como simplesmente um núcleo de hélio, dois prótons, dois nêutrons, e radiação gama são só ondas eletromagnéticas tipo a luz, né? Como se fosse uma luz invisível, só que mais intensa. Bom, é, isso daqui, esse processo entendido dessa forma, veio um pouco depois da Marie Curie, mas basicamente é a ideia de que o que define de qual elemento a gente está falando é o núcleo atômico, tá? E quantos prótons tem nesse núcleo, que vai definir quantos elétrons são necessários para tornar ele equilibrado, né, neutro. É, e aí, basicamente, é o entendimento de que os núcleos atômicos são compostos de nêutrons e prótons, tá? E é basicamente isso, uma mossoroca de nêutrons e prótons. E o que acontece, gente? Próton é uma partícula positiva. Acho que eu vou voltar nisso mais na frente. Nêutron é uma partícula neutra, zero. Cargas iguais se repelem. O fato de cargas se repelirem significa que esses prótons estão tentando se afastar pela força elétrica, né, deles. Só que existe uma outra força que só atua quando esses bichos estão muito próximos uns dos outros, que é a chamada força forte, tá? Força nuclear forte. É, e a força nuclear, na verdade, a força forte vai estar lá dentro dos corpos, mas enfim. É, então, essa força segura, é como se fosse uma mola que prende os prótons, tá? Pensa mais ou menos no seguinte, que você tem os prótons aqui e eles estão se repelindo, mas existe uma mola, tá? Que segura eles. Como eles estão se repelindo, essa mola está muito esticada, tá? Ela armazena muita energia. Quando você consegue fazer algum pedaço desse núcleo se quebrar, você libera essa energia que estava armazenada, essa energia nuclear, tá? Não é uma mola, é uma analogia, tá, gente? Mas a ideia é essa: você tem ali uma grande tensão segurando esse próton, e quando é, você consegue romper isso, você, né, libera essa energia em excesso aí. Outra coisa interessante é que a massa disso daqui, comparado com a massa disso daqui, né? Isso aqui não tem massa. O fóton aqui não tem massa, por isso que eu deixei de fora. A massa disso daqui não é igual à massa dos anteriores. E esse troço aqui é mais pesado, tem uma massa maior do que esse daqui, tá? Por quê? Justamente porque esse bichão grande aqui tem muita energia armazenada, tá? Por causa, né, dessas ligações aqui. E o Einstein, bem nessa época também, 1905, ele vai, né, com a relatividade especial, e vai escrever a famosa equação E igual a mc ao quadrado, que diz pra gente que energia se manifesta como massa e vice-versa também, né? Então, se você tem aqui essa grande tensão aqui armazenada, né, entre esses dois prótons, é, isso se manifesta como um núcleo mais pesado, tá bom? Bom, vamos lá, seguir adiante. Um outro fator extremamente importante para a gente entender isso daqui é o que são isótopos, tá? Como eu falei, o, o que vai definir como que um elemento se combina como que ele entra em reações químicas é o número de prótons, tá? Então aqui está o exemplo dos isótopos do hidrogênio, tá? Você tem o hidrogênio mais comum, que é somente um próton. Você tem o deutério, que é, que são, que é um próton e um nêutron, tá? Então dá um total de duas partículas, um número de massa igual a 2. E o trítio, que é um próton e dois nêutrons, tá? E daí? E daí que todos esses elementos aqui vão reagir da mesma forma. Por exemplo, vocês conhecem a fórmula da água, H2O. Então são dois Hs e um O aqui. Para montar uma molécula de água, tá? Você pode usar tanto o, o hidrogênio 1, né, quanto o hidrogênio 2, quanto o hidrogênio 3. Tá? Todos eles vão formar essa mesma ligação. A diferença é que esse aqui é mais pesado do que esse é mais pesado do que esse. Tá? Né? O deutério é mais pesado do que o prótio, nem conheço esse nome. E o trítio é mais pesado do que o deutério.
Isso vai fazer, por exemplo, que a água feita só com deutério, por exemplo, seja mais pesada do que a água comum que a gente encontra com mais abundância aí, tá? É, inclusive, isso chama água pesada, tá bom? Água pesada é água feita com deutério. Isso vai ser importante porque o pessoal dessa época começa a descobrir esses isótopos, começa a descobrir que você pode combinar e botando, tacando nêutron e aumentando o tamanho daquele núcleo, deixando ele mais e mais pesado. E quanto mais pesado, mais é, energético também ele pode ficar, tá? Isso vai ser crucial. Bom, então o trem tava quente, eu ia falar bombando de novo. É, o pessoal tava doido nisso. Descobriram novos elementos isótopos. Então o pessoal tava, caramba, vamos criar mais coisas, vamos produzir mais elementos, vamos ver até onde que vai a tabela periódica e tudo mais, né? Vamos juntar isso daí. E aí, olha só, você descobriu os elementos radiativos. Os elementos radiativos emitem partículas. Essas partículas podem ter como um alvo um outro elemento. E aí, quando essa partícula bate nesse outro elemento, ela pode transformar esse elemento em outra coisa, saca? Então era um campo muito doido de você ter, era tipo uma alquimia real, saca? Porque a alquimia era a ideia de transmutação, de você transformar uma coisa em outra e tal. Agora não, porque o pessoal descobriu que era possível fazer isso. Basta você saber, né? O que que você vai combinar com o que e você, em princípio, consegue produzir o que você quiser, tá bom? A dificuldade tá? Você conseguir fazer isso de maneira. Fazer a química do negócio mesmo, decantar os negócios, separar, não sei o que. Ainda mais os isótopos, gente. Isótopo é um troço super complicado de separar, porque ele reage da mesma forma que, né, os vários isótopos reagem do mesmo jeito. Então não dá pra você, vou botar um reagente aqui que esse reagente vai não vai rolar desse jeito, tá? Vai ter que ser algum processo de decantação extremamente minucioso, porque também a gente está falando, né, de coisas a nível atômico ali. É um troço, não é simples, tá? É, então a ideia toda era você poder pegar elementos, né, diferentes aqui. Então, sei lá. E aí eu estou representando em vermelho os prótons e em preto os nêutrons, aí você manda alguma partícula, por exemplo, outro próton, e você bombardeia isso daqui e vê o que acontece, saca? E vê o que dá. Então, bom, aqui está mais um exemplo disso, né? Por exemplo, o nitrogênio 14, quando você bombardeia ele com um próton, ele vira oxigênio. Só que ele vira um oxigênio bem energético, assim, tipo, ele não tá legal, tá? E aí, ele precisa passar por um processo de decaimento, tá? Ele precisa se transformar em outra coisa para ficar aquelas energias que eu falei internas do núcleo, né? Estão muito intensas ali, ele vai quebrar em algum momento. Como que ele vai quebrar? É uma chance, tem a chance dele simplesmente liberar um nêutron, tá? Ele simplesmente um nêutron vai embora de dentro dele, aí ele vira um oxigênio 14, que é mais estável. É, ele pode liberar uma partícula alfa, que são dois prótons e dois nêutrons combinados, um pacotinho assim de dois prótons e dois nêutrons, e aí nisso ele vira um carbono 11, que é bem mais estável também. Ou ele pode liberar um deutério, com uma combinação de um próton e um nêutron e virar um nitrogênio 13, tá? Tudo isso, qualquer uma dessas coisas aqui pode acontecer, tá? E aí você criou você tinha um elemento que não era radiativo, você transformou ele em radiativo e você, né? E aí ele sofre o seu decaimento radiativo, tá? Bom, eu até já comentei sobre isso, ficou um pouco fora de lugar aqui, mas enfim. Por que que a energia do núcleo é tão intensa? Eu já mencionei, né? Porque a gente tem nêutrons, prótons. Vamos pegar aqui um exemplo simples aqui assim. Esses prótons aqui estão se repelindo, eles estão querendo se afastar uns dos outros, tá? Os nêutrons ajudam a segurar essa galera, porque essa força que eu mencionei, a força nuclear, atua entre nêutron e próton. A elétrica não, tá? Atua entre próton e próton também, entre nêutron e nêutron, enfim. Então você tem essa força aparecendo ali, mantendo isso daí. Só que eventualmente isso daqui quebra, tá? E essa energia, gente, é imensa, tá? Essa energia é imensa. Porque justamente, né, a gente está falando de tipo de partículas. Pensa o seguinte:
As reações químicas usuais funcionam de maneira parecida. É quando você rompe ligações, mas ligações elétricas, né? Você tem um núcleo aqui. Vamos pensar numa, sei lá, CH, ou algum combustível assim, metano. Eu não sei como é que é o metano. É um carbono e aí tem uns H aqui, eu não sei. Tô inventando, tá? CH3, CH4, acho que é CH4, não sei. Vamos dizer que seja assim. Aí, a gente representa assim, mas na prática o que temos aqui? Temos um núcleo de carbono pititim, um núcleo de hidrogênio pititim, núcleo de hidrogênio pititim, pititim, e aí você tem elétrons que estão compartilhados aqui entre essa galera toda, tá? As ligações covalentes aqui e tal, e os elétrons ficam mantendo esses átomos unidos, tá? Quando você chega com um O2 aqui, tá? E bastante energia, então O2 é um O e outro O, tá bom? Aí quando você chega com um O2 aqui, esse O2 também tem elétrons aqui. Esses elétrons aqui ajudam a bagunçar esse negócio todo aqui e você reorganiza essa distribuição, essa loucura de elétrons aí, tá? Então, os elétrons estavam ajudando a manter esses átomos ligados, tá? E aí eles rompem essas ligações e formam coisas novas. E aí você vai ter, é, sei lá, C2, então você vai ter C, e você vai ter um monte de H2O e outras coisas também. Dióxido de carbono, né, na verdade. CO2, CO2, CO2. E H2O, então essas coisas se reorganizam e criam essas novas combinações aí. É, essa energia dos elétrons consegue explodir muita coisa, né? A gente usa metano para acender fogão e se você descuidar, você pode ter uma explosão violenta na sua casa e destruir seu apartamento, né? Matar pessoas e tudo mais. Nitroglicerina também, só esses arranjos de elétrons conseguem produzir explosões gigantescas, tá? Mesmo assim, gente, a, o nível de energia que a gente está falando aqui no interior dos núcleos atômicos, ó, o núcleo que está aqui em pretinho aqui, ó, ele nem sente nada, tá bom? Tá rolando essa bagunça, todas essas trocas de elétrons e tal, o núcleo né, tá cagando para isso, basicamente, tá bom? Então, quando se descobre energia nuclear, o pessoal se choca muito, porque a intensidade do que está acontecendo no interior do núcleo é da ordem de 1.000, 10.000, 1 milhão de vezes maior do que o que está acontecendo com os elétrons, tá? Às vezes até. Depende do núcleo, mas vamos colocar aí da ordem de 1 milhão para né, causar um impacto legal. Bom, tá, então nesse processo de você criar novos elementos, os nêutrons eram bastante eficazes para bombardear núcleos. Por quê? Porque lembra, núcleo tem um monte de próton. Tá? Se você manda um próton aqui, ele é repelido, tá? Ele é desviado. Opa! E ele não consegue entrar e transformar esse, esse núcleo numa outra coisa. Às vezes consegue, mas para isso ele tem que ter uma energia violentíssima. Tá? Ele tem que estar muito cabuloso de intenso, tá bom? Já nêutron não. Nêutron, você bota aqui, nêutron, ele vai. E aí ele interage aqui e pronto, sabe? É muito mais simples, tá? É, então, quando foi descoberto o nêutron na década de 30, olha, gente, o nêutron foi descoberto na década de 30. O que estava acontecendo na década de 30? O começo da Segunda Guerra, o Hitler enlouquecendo lá, é, né, tocando terror com os judeus e atacando tudo que podia, Polônia e tudo mais. É, então, é bem nessa época, tá? Eles descobrem o nêutron e descobrem que o nêutron é muito eficaz para transformar essas coisas. É, e aí vem esse camarada chamado Léo Szilard, ele até aparece no filme. Ele tem uma sacada genial que é o seguinte, cara. Tá, eu posso pegar um nêutron e bombardear átomos com ele e transformar ele em outra coisa. Às vezes ele pode até virar um elemento radioativo que decai. E se eu tiver algum elemento que, quando eu bombardeio ele com um nêutron, ele vira uma outra coisa instável, tá? Um outro núcleo instável. E aí esse núcleo instável vira outras coisas.
Só que nesse processo ele libera dois ou às vezes até mais nêutrons. Tá? Aí esses nêutrons aqui podem encontrar um outro elemento desse daqui. Se for, por exemplo, pense num metal que ele é uma rede, né? São vários átomos iguais daquele mesmo elemento ali. Então, se esse elemento tiver essa propriedade, que quando eu bombardeio com um nêutron, ele libera outros nêutrons, e esses nêutrons vão bater em outros que vão quebrar e vai liberar outros, a gente tem. E em cada processo que a gente tem um monte de energia sendo liberada, calor que vai esquentar as coisas, né? E no fim das contas explodir coisas. É, se a gente tem esse processo aqui acontecendo, né, num material com uma grande quantidade de átomos, a gente potencialmente tem uma bomba altamente destrutiva, tá? No fim das contas, é, as bombas em geral, quando explode o que eu falei, né, o botijão de gás, é uma reação em cadeia, tá? Porque ela começa num ponto, você tem aqui o CH4 e aí você tem O2. Essas coisas se combinam aqui, se reorganizam e nisso libera energia. Esse aumento de energia faz outra molécula de O2 que está vagando por aqui ficar mais energética, que facilita a interação com outro CH4 e aí isso vai desencadeando, né? Uma explosão assim, porque para começar a explosão você precisa de calor. Aí você inicia o calor, esse calor gera mais calor que produz o próximo, que gera que produz o próximo e tal. Então vai um negócio em sequência. A gente pode pensar essa ideia aqui também para o que está acontecendo no interior dos núcleos, né? Do átomo. Não demora muito e a galera descobre isso, tá? Aqui a gente tem o Fritz Strassmann, deixa eu pegar aqui em vermelhinho azul. Fritz Strassmann. Straussmann. Esse daqui é o Otto Hahn. Eu acho que ele é um nazista do caralho, mas não tenho. Há discordância. Nazista é um fela da puta também. E essa daqui é a Liz Meitner. Liz Meitner. Eles trabalhavam juntos na Alemanha, tá? É, trabalhavam todos juntos, justamente nessa síntese de novos elementos e tal. Principalmente com urânio. E aí, a Liz Meitner era de descendência judia. E ela tem que fugir, né? Por quê? Porque tem um louco alucinando com os judeus lá. Ela tem que fugir, ela vai pra Suécia, se não me engano. E aí os dois continuam trabalhando. E aí eles começam a perceber uma reação lá que eles não estão entendendo o que tá rolando. Eles trocam cartas com a Liz Meitner. Ela fala, então, ó, o seguinte, o que eu acho que tá rolando é isso daqui. E é basicamente eles estão descobrindo que o urânio, quando recebe um nêutron, ele se quebra em duas metades, tá? De núcleos bem menores. E nisso libera é, dois ou três nêutrons, tá? Ela tem essa sacada, ela que dá o nome de fissão, tá? Ela é a mãe do nome fissão nuclear. Adivinha só, esses dois aqui vão ganhar o Oscar pela descoberta. Ela não. Por quê? Porque o Otto Hahn falou, ah não, mas ela não fez nada, ela não contribuiu com nada, né? Enfim, só troquei umas cartas com ela. Enfim, injustiças históricas. Mas vamos lá, o que está acontecendo? Urânio recebe um nêutron, ele vira um urânio instável e aí ele se quebra em outras coisas. Aqui é só um exemplo, tá? Ele pode se decair em outras coisas, mas com alguma frequência ele vira isso daqui e produz esses três novos nêutrons, tá? Esses nêutrons saem com altíssima energia. Essa alta energia encontra esses nêutrons em alta velocidade, encontra outros núcleos de urânio e aí isso vai acontecendo em sequência, tá bom? A propósito, notem, eu falei que os nêutrons carregam energia, carregam velocidade, tá? Energia cinética. O conceito, eu não gosto, eu detesto usar. Às vezes o pessoal fala, libera energia pura. Não existe energia pura. Energia está manifestada, seja em ondas eletromagnéticas, seja nas partículas e tal. A energia é uma propriedade de alguma coisa, tá? Assim como não existe velocidade pura, tipo assim, aqui tem uma velocidade andando. Não existe isso. Também não existe energia pura, tá? Mas vamos lá. Aí entra numa questão de quantidade. Como assim de quantidade? Suponha que eu tenho um urânio aqui, um núcleo de urânio, tá? Aí ele recebeu um
um nêutron, tá? Dele, plau, decaiu e gerou outros nêutrons. Aí, para acontecer a reação em cadeia, tem que ter outro urânio no caminho. Se não tiver, vamos pensar assim, ó. Aqui está uma rede cristalina de átomos de urânio, tá? Que compõem um metal. O urânio é um metal, tá? É uma pedra que você tira, né, da Terra, assim. E aí ela é tipo um monte de átomos de urânio, assim, tem outras coisas, tem umas impurezas e tal. Então vamos supor que a gente deu energia para esse cara aqui, ó. Aí deu energia, ó, olha eu usando aqui. Deu um nêutron, né, para esse cara aqui. Deixa eu usar de preto, que a gente está acostumado aqui. Nêutron, recebeu aqui. Aí liberou. Veio um nêutron para cá, veio um nêutron para cá e pronto, acabou. Não teve reação em cadeia, tá bom? É, se, se, e a gente não controla para onde vai, tem uma chance aleatória de ir para qualquer lugar. Então, é um problema de quantos átomos, quantos núcleos a gente tem para poder garantir que essa reação vai acontecer, tá bom? Se você tem poucos demais ou eles são muito espalhados, a chance dessa reação em cadeia acontecer é próxima de zero, tá? E aí entra um conceito fundamental, que é a ideia de massa crítica. Tem a ver com massa não é um bom termo porque às vezes você pode ter a massa crítica muda se a densidade mudar, então talvez tenha mais a ver com uma combinação de massa e densidade crítica. Mas é basicamente o seguinte: qual deve ser o tamanho? Tipo assim, será que se eu pegar uma bolinha de urânio de 1 centímetro, ela vai. Se eu montar, né, uma bolinha de urânio de 235, isso aqui é importante, tá? É o isótopo 235, já vou falar sobre isso. Ela já vai explodir espontaneamente? Não, tá? Ela precisa ter um tamanho. Por quê? Porque desse tamanho aqui, a chance disso daqui, ó, acontecer, a chance desse processo aqui acontecer é alta, tá? Então, ela precisa ter um tamanho que garanta que com certeza, ou uma probabilidade de 99, alguma coisa por cento, se eu mandar um nêutron aqui, ele vai desencadear, vai fazer outros nêutrons serem produzidos aqui, e aí esses outros nêutrons vão, porque a chance vai ser muito próxima de 100, encontrar outros núcleos de urânio que vão produzir novos nêutrons que, com uma chance de próxima de 100%, vão né, encontrar outros e assim por diante, tá bom? Isso é um cálculo, gente, que combina a ideia de livre caminho médio, seção de choque, que são coisas que o estudante de física estuda na graduação, tá bom? Então são conceitos relativamente simples que envolvem. Aqui não tem nada de quântica, tá? Aqui a gente pega tipo bolinha mesmo, bolinha batendo com bolinha, é um negócio extremamente clássico assim, claro. Aí os detalhes dos níveis de energia que vai chegar e tudo mais, aí a gente precisa chegar em quântica. Mas assim, para esse primeiro momento de o tamanho do negócio ali, dá para você já fazer uma boa estimativa usando ideias bem clássicas, tá? Bom, então o objetivo era ter uma massa crítica de urânio 235 para poder construir essa bomba. Se você não chega nessa quantidade de urânio, você não tem o necessário, tá? É, a massa crítica do urânio eu não peguei, dei mole, eu podia ter pego. É alguma coisa mais ou menos desse tamanho, assim, tá? Como o urânio é muito denso, é um troço extremamente pesado, tá bom? Mas não é muito grande, não é tipo, não, é um troço, sabe? Tipo, de boa, a gente já vai falar sobre isso. O problema é que é extremamente complicado. Quando você pega aqui, isso aqui é um minério de urânio. Primeiro que ele é misturado com ferro, com oxigênio, com um monte de outras coisas, tá? Segundo que o urânio que a gente quer é o isótopo 235. Porém, esse isótopo é extremamente raro. Quando você tem uma pedra dessa aqui, você separar, eu consigo isolar, tirar todo o ferro, todo o oxigênio, todas as impurezas ali e pegar só o urânio. Mesmo assim, se você consegue isolar só o urânio desse negócio, você vai ter 99,3% de urânio 238, que é o mais abundante. E esse urânio aqui, quando você bombardeia ele,
em princípio, não acontece uma coisa tão interessante quanto esse daqui, mas depois a gente já vai chegar lá, tá? Mas a gente quer esse. E só 0,7% corresponde ao urânio que a gente quer. 2, 3, 5. Tá? Então, você tem um lance de produção mineral, né, industrial pesado, assim, tipo, você tem que ficar extraindo urânio da terra, passar por um processo de separar esses caras e acumular uma quantidade suficiente para que aquilo ali, né, seja vire, né, né, tenha o seu troço para virar uma bomba, tá? Esse processo de filtrar, de separar o urânio 235 do 238 é o que é chamado de enriquecimento de urânio, que vocês já ouviram falar por aí, tá? Se você tem um país que está enriquecendo urânio, ou ele quer construir uma usina nuclear, ou ele quer construir uma bomba nuclear, tá? Ele não quer fazer urânio, eu quero fazer uma liga metálica bonita, não. Tipo assim, não tem por que você enriquecer se não for para esse fim, tá bom? Bom, então, né, é um processo altamente complexo e não é trivial. Essa cena do filme ilustra bem isso daí. Ele vai colocando, né, ele representa isso daqui, o tanto de urânio necessário para produzir a bomba, tá? E aí ele vai colocando uma bolinha a cada vez, tipo, a gente conseguiu produzir esse tanto, tá, de material. E de fato, né, mais ou menos desse tamanho aí, a quantidade de urânio necessária. E ele está ilustrando com bolinhas, porque, né, e assim, ali no centro eles estão construindo a bomba, desenvolvendo o projeto da bomba. Aí você tem os outros centros que estão produzindo os materiais, tá? Por isso que aquele lance lá que o local onde eles escolheram é no meio de uma ferrovia e tal, então, né, tem essa questão logística também importante. Aqui, gente, nessa taça, ele diz: isso daqui é o tanto de plutônio que a gente precisa. Foram duas bombas lançadas, uma em Hiroshima e uma em Nagasaki, porque foram dois métodos diferentes de construção de bomba e basicamente os Estados Unidos queriam testar se os dois funcionavam e mostrar para o mundo que os dois funcionavam, tá bom? O plutônio eu ainda não falei sobre ele, já vou falar. Note que para você ter uma bomba de plutônio, você precisa ter bem menos plutônio do que o urânio 235, tá? É, bem menos. Porém, produzir o plutônio é extremamente complicado, tá bom? Interessantemente, a quantidade de plutônio produzida para a bomba foi quase simultânea com a quantidade de urânio produzido, tá? Não, tipo, eles só foram produzindo e era uma coisa assim, o que terminar primeiro a gente faz a bomba daquele jeito. E coincidentemente, eles conseguiram produzir a quantidade necessária dos dois tipos. E aí, qual que a gente faz? Bora fazer dos dois, tá bom? Enfim. Então, vamos falar do plutônio. A ideia do plutônio é o seguinte: o pessoal descobriu que o urânio, quando era bombardeado por um nêutron, ele virava urânio 239, ainda era urânio. Só que depois de um tempo, aproximadamente 23 minutos, esse urânio produzido virava um outro elemento, netúnio. Tá? O nome, né? Urânio, Netuno e o próximo Plutônio. O, o, o elemento urânio foi descoberto mais ou menos na época que o planeta Urano foi descoberto. Então, os químicos que descobriram o urânio homenagearam a descoberta do planeta e colocaram o nome de urânio, tá? Em homenagem ao planeta. Quando descobriram o próximo elemento da tabela periódica, que era o 239 aqui, que é com um próton a mais, qual que é o próximo, né? Depois de urânio, depois descobriram Netuno. Então, o Netúnio e depois descobriram Plutão e aí Plutônio, tá? Por isso. Vamos lá. O urânio 239 é chato, não produz fissão, não libera um bocado de energia, não dá para fazer bomba. O Netúnio é chato, não produz fissão, não libera um monte de energia, não dá pra fazer bomba. É radioativo só, tá? Então, assim, ele vai queimar umas coisas em volta, assim, tipo, se você ficar perto dele, ele de boa vai queimar e tal, mas não vai fazer cabum, tá bom? Só que, mais ou menos, se você deixar esse troço aqui quieto por uns 2 dias e meio, boa parte desse urânio aqui virou uma outra coisa. E essa coisa, sim, quando você bombardeia
com nêutron, você produz outros nêutrons, tá? E é uma quantidade até maior do que o urânio. É mais provável que libere 3 nêutrons do que 2, tá? E a chance desse nêutron conseguir bater, né, e interagir com o núcleo do plutônio é maior do que no urânio 235. Ou seja, esse elemento aqui ele é muito mais fissível, não sei se é essa palavra, mas fissionável, do que o urânio 235. E ele foi descoberto meio que por acaso, porque quando você olha para isso daqui, você fala, ai, tem um produto da reação que é chato, não serve para nada. E ele continua não servindo para nada. Mas depois de uns 2 dias, você pega aquela mesma amostra, tá? O urânio 239 que estava ali, depois de 2, 3 dias, ele virou outra coisa, tá? Porque ele ficou passando por processo de decaimento e tal, ele virou uma outra coisa. Então, se você é, bombardeia esse negócio com nêutrons um dia depois de ter feito isso daqui, nada interessante acontece. Se você bombardeia 2,5 dias depois, aí você começa a ver um monte de energia sendo produzida, tá? Então, nesse processo, até descobrir o que estava acontecendo, tá? Eles achavam que era um processo de decaimento para o rádio e achavam que o plutônio na verdade era o rádio que estava ali. Enfim, é, aí entra a questão da química, de como você vai encontrar esses núcleos ali, porque não é um monte, saca? É tipo um ou outro que tá ali, você tem que garimpar e tal, um troço extremamente complicado. Descobriram plutônio, tá? E que ele era muito melhor para a fissão do que o urânio. E ele funciona da mesma forma. Você manda um nêutron, ele faz kabum, né? E libera outros nêutrons que encontram outros plutônios e tudo mais. Né? E justamente essa imagem representa isso, que essa mesma quantidade aqui de plutônio vai conseguir produzir uma explosão parecida e vai conseguir produzir. Não é uma explosão parecida, ela vai conseguir chegar na massa crítica. E isso é a massa crítica, é isso que eu quis dizer. Isso daqui consegue produzir uma reação em cadeia, tá? Algo menor do que isso, não. Tá? Por causa daquela coisa, que se você bombardeia um aqui, aí ele tem que ter certeza de que vai encontrar outro e tal. E justamente pelo fato do plutônio ser muito mais fácil de passar por esse processo do que o urânio 235. Agora vamos falar sobre a bomba. A bomba que é lançada em Hiroshima, ela é feita com urânio 235. Como é que você faz? Bom, suponha que eu descubro que isso daqui, né, é a massa crítica do urânio, tá? Ou seja, se eu fizer um bloco, então funciona o seguinte: se eu conseguir produzir um bloco desse tamanho ali, tá? De urânio, puro de urânio 235, esse troço vai explodir a bagaceira, tá bom? Ferrou, tá bom? Eu não quero que ele exploda antes de chegar no meu alvo, tá? Então, eu preciso dar um jeito de juntar. Então, a ideia mais básica, você poderia pensar assim: vamos pegar aqui uma metade que não tá na massa crítica, pega outra metade e tal, e você junta isso. Então, você só vai juntar na hora que você quer que ele exploda. Quando você encosta um no outro, você vai ter a reação em cadeia acontecendo, tá bom? A propósito, essa é a ideia, por exemplo, das usinas nucleares, que você tem barras de urânio aqui, e elas são próximas umas das outras e tal. E entre elas você tem um outro material que serve para separar elas, tá? E aí, para você aumentar a intensidade da reação, você remove esse material isolante, digamos assim, tá? Esse material que bloqueia os nêutrons que ficam tentando passar de uma barra para outra. Mas enfim, isso é de usina e não de bomba, tá? É um processo um pouco diferente. Mas vamos lá. Qual que é o problema? Parece simples, a gente pega uma quantidade junto e tal. O problema é que quando você vai aproximando, a intensidade das reações vai aumentando, né? Não chega numa reação crítica ainda, mas vai esquentando porque, tipo assim, não é 100% de chance de um nêutron encontrar um núcleo, mas é algo próximo disso. Então você vai tendo reação e liberando energia nisso. E aí você pode ter tipo o derretimento disso daqui, ou uma explosão pequena que só faz esse negócio afastar um do outro, saca? Então você precisa garantir que você vai dar um jeito de juntar isso e esse negócio não vai separar de novo, tá bom? Então não pode ser isso daqui. Tem que ser algum outro sistema. O sistema que eles desenvolveram
Para o urânio 235 é o sistema de bala, né? É, ele chama de bullet mesmo. Que você tem um alvo, aqui tem urânio, tá? Urânio 235. E você tem urânio 235 do outro lado, tá? Aí você usa um explosivo convencional, pólvora mesmo, assim, para dar um tiro, tá? Você dá um tiro para arremessar esse negócio aqui e ele, plof, encaixar aqui do lado do outro. Quando ele encaixa, ele chegou na massa crítica, ele não tem para onde ir, saca? E aí o trem faz cabum, tá bom? É isso, gente. A bomba que explodiu em Hiroshima é esse sistema, tá? É, claro, né? O que vai fazer o explosivo acionar essa bala, né? É um troço complicado e tal, mas a ideia, digamos, né, falando do elemento nuclear ali, é isso daí. Importante. O urânio 2, tanto o urânio 235 quanto o plutônio 239, eles não são materiais radioativos por si só. Ou pelo menos não muito radioativos, tá? Se você tiver um punhado de urânio ali que não está na massa crítica, tá? Um pouquinho ali de urânio 235, ele tá emitindo um pouco de radiação e tal, mas assim, não é tipo, sabe? O rádio e o radônio são elementos muito mais radioativos do que esse daí, tá? Do que o urânio 235 e o urânio e o plutônio, tá? O problema é que quando esse troço recebe um nêutron, aí você tem, né, o horror, tá? Bom, vamos lá. A outra bomba, que é a que aparece no filme, que foi lançada no teste lá de Trinity e em Nagasaki, foi chamada de Fat Man, ou cara gordo, né? Essa é lá do lado de fora, vamos ver o que tem dentro. Antes a gente precisa entender uma coisa. Para entender o processo, a gente tem que entender o que é uma onda de choque ou o que é o som. No fim das contas, é o mesmo fenômeno, tá? O som, né? Se você tem. Como é que o som é produzido, né? É uma caixa de som. Pensa que isso daqui, né? Cadê? Isso daqui é uma caixa de som. Tá? É um speaker, né? O alto-falante da caixa de som. Conforme ela vibra para frente e para trás, ela faz as moléculas de ar irem para frente e para trás, para frente e para trás, para frente e para trás. Isso vai fazer com que vai ter momentos aqui, vai ter locais em que a densidade dessas moléculas vai ser extremamente alta, tá bom? E vai ter locais em que a densidade vai ser extremamente baixa, tá bom? Esse é o princípio por trás para a gente entender como é que vai funcionar a Fat Man. Ou seja, uma onda de pressão dessa, uma onda sonora de alta intensidade, aumenta a densidade. Lembra quando eu falei lá da massa crítica que às vezes você pode aumentar a quantidade ou você pode aumentar a densidade. Se você compacta esses núcleos ali para deixar eles mais pertinhos um do outro, você aumenta a chance de que essa reação em cadeia ocorra, tá? Bom, então como que ela funciona? Você tem um monte de explosivos em volta dela, um tanto de alumínio aqui que vai receber esse impacto, que vai empurrar esse negócio para dentro, e aqui você tem o plutônio. Tá? E no meiozinho você tem o berílio, que é só porque o berílio é um grande emissor de nêutrons, então ele, digamos, a ignição, digamos assim. Ele está lá emitindo nêutrons, mas enquanto esse troço não chega na massa crítica, né, na densidade crítica, ele não ativa. Tá? Os nêutrons podem até pegar algum plutônio e tal, mas vai ser um ou outro, porque a maioria vai escapar para longe naquela ilustração que eu fiz. Tá? Então, o que esses explosivos vão fazer? Eles vão implodir esse material. Eles vão empurrar, criar uma onda de choque que vai aumentar a densidade mais e mais e mais, e essa densidade vai chegar na densidade crítica que vai criar um processo de fissão nuclear e de reação em cadeia. Tá? Isso daqui é bem legal. Peraí. Então, você tem aqui em amarelo, são só explosivos, aí você tem uma camada de alumínio aqui que vai transmitir essa onda de choque. Aí você tem uma bola de urânio 238, que é urânio que não é fissionável, tá? Só que o,
urânio 238, quando ele recebe um nêutron, ele vira ai, netúnio e depois de um tempo e vira o plutônio também, né, com mais nêutron, né, enfim. Então ele pode também zoar, né, incrementar a explosão, mas não vai ser tanto não, tá? Aí você tem esse urânio aqui e um buraco aqui. E dentro você coloca esse cilindro de urânio também. Esse cilindro de urânio ele é dividido em duas metades para você colocar dentro dele o plutônio. Então, olha só, você está lá produzindo um monte de urânio 235, está sobrando urânio 238, você não vai jogar ele fora, você vai usar ele para a sua bomba de plutônio, tá? O que que essa... Para que serve isso daqui? Então vamos lá, vai ter a onda de choque que vai, né? Deixa eu pegar aqui, que vai pressionar esse alumínio aqui em todas as direções, que vai transmitir essa onda de choque pro urânio, que vai transmitir para o plutônio, e aí vai aumentar a densidade, e aí vai esmagar essa balinha aqui de polônio e berílio, que vai ativar os nêutrons e vai iniciar a reação em cadeia aqui, ó. Tá? Isso aqui está aberto, mas isso aqui é uma bolinha fechada, tá? E a bagaceira vai começar aqui. Quando essa bagaceira começar, ela vai esquentar e vai querer... O que vai querer que aconteça, hein? Vai querer expandir. Só que se você expande, você diminui a densidade. Então o urânio vai servir para segurar esse negócio, para falar, meu irmão, não, você vai ficar aqui tocando terror, queimando tudo que tem pela, né, aqui, até não aguentar mais, até a reação ser tão intensa, né, que, né, enfim, a reação em cadeia atinge boa parte do polônio ali e aí arrebenta essa bagaceira toda, tá? Então, gente, é uma bolinha, inclusive essa cena é mostrada no filme, ó. Isso daqui é o cilindro, tá? De urânio 238, que não é fissionável, tá? Aqui dentro tem a bolinha de plutônio, tá? É um trocinho desse tamaninho assim. A bagaceira toda, gente, acontece aqui. Só isso de plutônio é capaz de provocar aquela explosão gigantesca, aquela explosão que matou dezenas de milhares de pessoas em Nagasaki, tá bom? É, né? Só mostrando de novo. Então, esse cilindro que está apresentado aqui é esse cara aqui, tá bom? O que é isso daqui? São os explosivos, tá? Isso daqui é a esfera de alumínio que eu mostrei que vai receber o impacto. Isso daqui é só um recipiente para os explosivos. Aqui você vai acoplar num explosivos mesmo, assim, que vai estourar e aí esse negócio vai estourar todo e tal. E olha que doideira, gente. Isso aqui foi um processo de engenharia assim, extremamente complexo, porque você tem que ter certeza que esse negócio vai ser simultâneo. Porque se tiver uma fração de segundo diferente, você vai empurrar o plutônio mais de um lado e do outro e pode provocar aquele efeito que eu falei, dele só esquentar ali e quebrar e tal. E isso é uma explosão fraquinha, um peido, tá? Assim, um peido é indestrutível, mas não nada tão destrutivo quanto, né, o que foi o teste. Então, assim, um troço extremamente complicado do ponto de vista técnico, tá bom? O que mais que eu tenho pra falar? Isso aqui o teste que eles fizeram dessa implosão, tá? Sem a bomba, tá? Aqui era só o teste para ver se os explosivos iam funcionar direitinho. Esse teste foi feito antes do teste da Trinity, que é aquela bomba lá que é representada no filme, que é explodido nos Estados Unidos mesmo, né, para testar se funcionou. Então, olha só, o negócio tem que ser absolutamente síncrono, senão não dá certo, tá? Enfim, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, era só isso. Espero que tenham gostado. Ficou longo pra caramba, deu quase 1 hora de vídeo. Mas enfim, tem muito material, se quiser vai pulando aí. Enfim. E se tiverem dúvidas sobre alguma coisa, manda. Se eu souber responder, eu respondo. Se não, não. E é isso. Valeu.